Um comportamento diferente do melhor jogador do mundo levantou uma questão. Será que Messi é autista? Especialistas ficam em cima do muro, mas um ex-jogador de futebol, pai de um garoto que tem um tipo mais leve da doença, lançou a polêmica. Nem é preciso tanta concentração em frente ao computador. Após alguns dribles e gols de Lionel Messi, o astro do Barcelona, fica evidente porque foi escolhido como o melhor do mundo por 4 vezes. Mas Newton também é craque na arte da observação e foi além das jogadas do argentino. Nas últimas semanas, ficou atento aos detalhes de Messi fora dos gramados. Dá a sensação de que ele não está naquele contexto. Então, no dia a dia, numa entrevista, parece que ele está num outro mundo que não é aquele mundo ali. Ele está vivendo aquilo porque falaram para ele ali, mas ele não está dando uma importância que outras pessoas normalmente dão para aquilo, né? Nessa entrevista, fica claro o que Newton falou. O jogador demonstra desconforto, desvia a atenção enquanto o repórter fala. Muda o ambiente, mudam as perguntas, mas as reações de Messi são sempre parecidas. Tanta atenção aos gestos e sinais do jogador tem um motivo. Newton reparou que o comportamento e as reações do argentino são semelhantes às que vê no filho, Rafael, um estudante que também adora futebol, mas que descobriu aos 18 anos ser portador de uma alteração neurológica, chamada de Síndrome de Asperger, um problema que atinge principalmente homens que apresentam um comportamento diferenciado, como memória marcante, interesses incomuns e dificuldades para se relacionar. O Messi, por exemplo, nas entrevistas, ele dificilmente está olhando para... Assim, nunca vi ele olhando diretamente para a câmera. Isso o meu filho faz igual. Toda vez que ele está em frente a uma situação de conversação num ambiente que não é um ambiente do dia a dia dele, ele não olha nos olhos, ele tem uma dificuldade de olhar nos olhos. Newton levanta a bandeira da causa, integra uma ONG e participa de grupos que orientam famílias de pessoas com o mesmo transtorno. Sobre Messi, é apenas uma suposição, segundo ele. Eu seria leviano, seria uma série de outras coisas se eu afirmasse isso, né? Então, fica interessante porque como ele tem esse perfil de repetir jogadas e fazer com muita assim, competência e eficiência, parece que ele pode ter alguma coisa que tem a ver. A síndrome de Asperger é considerada um autismo de forma leve, em que o portador não apresenta nenhum tipo de atraso no desenvolvimento. Mas este médico psiquiatra destaca a dificuldade em diagnosticar um paciente. Ninguém consegue identificar com facilidade, mesmo os mais experientes. O diagnóstico de uma patologia desse tipo é extremamente complexo. Não é difícil, é complexo. Porque precisa estar muito atento a inúmeros detalhes. Segundo o especialista, um portador da doença pode até passar despercebido em muitas situações. O Asperger pode ser confundido com pessoas normais, um pouco, digamos, mais introvertidas em alguns momentos ou mais excêntricas em outros momentos. Uma característica marcante dos portadores da síndrome é a capacidade que eles têm em manter o foco em um objetivo, e seja qual for a atividade, que necessite concentração intelectual, por exemplo, ou habilidade para tocar um instrumento musical ou para a prática esportiva. É na área esportiva que muita gente já se destacou. O surfista norte-americano Clay Marzo é vencedor na categoria dele. Já competiu em vários países e se declara portador do transtorno desde o início da carreira. Jonathan Brunot, de 24 anos, disputou a Maratona de Nova York. O brasileiro Renato Brum completou a travessia de Itapema, em Santa Catarina, no ano passado, e foi premiado pela conquista. Os resultados dos esportistas que afirmam conviver com a síndrome podem sim ter relação com a disciplina e o empenho que eles têm na modalidade que praticam. Mas sobre Messi, o médico é enfático. Afirma que é impossível rotular o jogador à distância. Existem algumas
outras características que fazem com que a pessoa seja fora de série. Pegando a coisa mais simples, dedicação, disciplina e treinamento. Quer dizer, o Messi não seria o que ele é se ele não tivesse disciplina, treinamento e dedicação. Rafael também exibe medalhas e disposição para o esporte. O pai não espera que ele se torne o melhor do mundo em nenhuma modalidade esportiva. A vitória que ele busca é outra, bem mais simples de ser alcançada. A gente precisa muito que essas pessoas que tenham a síndrome de Asperger ou que estejam dentro do transtorno do espectro do autismo sejam recebidas na sociedade como pessoas capazes. E eles realmente são.